E se eu te dissesse que aquela sua vontade incontrolável de fechar a porta e mergulhar no silêncio não é um defeito de caráter, mas a manifestação de uma estrutura psíquica rara, quase arquetípica, que a maioria das pessoas tenta sufocar? Essa necessidade de recolhimento, que o mundo rotula apressadamente de preguiça, é, na verdade, a matéria-prima de uma força interior colossal que está adormecida. O custo de ignorar esse chamado é a fragmentação da alma, o eterno viver na superfície, aprisionado na persona superficial que o coletivo exige. Você não está fugindo da vida lá fora. Você está, na verdade, se preparando para a única vida que realmente importa, a vida que pulsa dentro de você. Essa alquimia da solidão é o segredo mais bem guardado do inconsciente, uma chave que a psicologia moderna, obcecada pelo extrovertido e pelo barulho do pertencimento, raramente entrega aos que verdadeiramente a necessitam. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos eu vou te mostrar qual é o erro catastrófico que você comete toda vez que se sente culpado por preferir a quietude do seu lar. E como essa culpa é, em si mesma, uma traição ao seu si mesmo em desenvolvimento. Carl Jung nos ensinou que a introversão não é fraqueza, mas sim o investimento da libido, a energia da vida, no mundo interior. Ele via o quarto fechado, o lar, não como uma prisão para os medrosos, mas como o laboratório onde o self, o eu superior, é forjado, longe dos ruídos profanos da coletividade. Aquele que se retira está, na verdade, engajado no trabalho mais perigoso e necessário da existência, a individuação. Quando eu revelar estes 4 traços psicológicos raros, você vai finalmente entender por que o caos externo drena sua energia vital de forma implacável e por que a quietude da sua residência é o único campo de batalha sagrado onde sua verdadeira personalidade pode emergir sem ser corrompida. Um desses 4 traços está atuando neste exato momento, justificando a paz que você busca, e você talvez nunca tenha ouvido falar dele. Você vai descobrir o mapa da sua constituição psíquica, entender a origem da sua sensibilidade extrema diante das trivialidades do mundo e, finalmente, aprender como usar a solitude como ferramenta de poder e crescimento, e não como um simples refúgio covarde de medo. Ao final deste vídeo, vou revelar o nome que Jung deu à força interna, a energia transformadora, que só pode ser cultivada e canalizada longe do ruído social e da constante exigência de performance. O desejo profundo de permanecer no lar, na câmara interior de nossa existência, não é jamais um sintoma de preguiça ou de fobia social, como a cultura superficialmente diagnostica. É, antes, o sintoma de uma alma em busca de profundidade, uma constituição psíquica que opera em frequências mais lentas, mas infinitamente mais ricas do que a velocidade frenética imposta pela sociedade da persona e da imagem. O lar, simbolicamente, é o centro do cosmos pessoal, o útero onde o novo eu é gestado. Aquele que ama permanecer em casa está sintonizado com o arquétipo do centro, o ponto imóvel no olho da tempestade. Ele busca a pedra filosofal não no mercado ou nas praças públicas, mas no cadinho silencioso de sua própria consciência. O primeiro traço psicológico raro que explica esta atração irresistível pela reclusão é a profundidade do eixo introvertido e a necessidade de integração dos opostos. A introversão, no sentido junguiano, não é apenas timidez, é uma orientação fundamental da energia psíquica, a libido, que flui primariamente para dentro. Para o indivíduo orientado dessa forma, o mundo exterior não é primariamente uma fonte de prazer e oportunidade, mas sim uma fonte incessante de estímulos desordenados, que precisam ser processados, digeridos e integrados internamente.
A realidade externa, com suas cores berrantes, suas vozes altas e seus conflitos incessantes, é um fardo sensorial e emocional. O indivíduo introvertido profundamente, aquele que se retira, não está apenas descansando, ele está envolvido em uma tarefa hercúlea de alquimia interna. A casa, neste contexto, torna-se o vaso alquímico, o vas bene clausum, o recipiente hermeticamente fechado, onde a transformação pode ocorrer. Fora, a energia é dispersa, jogada em mil direções pelas expectativas sociais, pelos dramas alheios e pelo turbilhão da mídia. Dentro, no silêncio sagrado do lar, a energia é conservada. Ela é recolhida e investida no trabalho de dar forma ao si mesmo. Pense na metáfora da mineração. O extrovertido cava em terras vastas, explorando a superfície, buscando recursos imediatamente visíveis e facilmente acessíveis. O introvertido, contudo, é um minerador de profundidade. Ele se afasta da luz do dia, desce a mina escura e úmida da própria alma em busca do ouro mais raro e resistente, a verdade essencial do seu ser. E para descer a essa profundidade, ele precisa de silêncio absoluto. Qualquer barulho externo pode causar o desabamento da galeria interna. A maioria das pessoas vive em um estado de cisão psíquica. Sua persona, a máscara social, está em constante guerra com a sombra, os aspectos reprimidos e rejeitados do eu. O trabalho de integração desses opostos, a luz e a escuridão, é exaustivo. Ele exige uma concentração total. O extrovertido lida com a sombra, projetando-a no mundo. Ele vê seus defeitos nos outros, ele se distrai do seu vazio interior através da atividade incessante e da validação social. Mas o introvertido, o amante do lar, sente que não pode fugir de si mesmo. Ele sabe instintivamente que a fuga externa é inútil. Seu lar se torna o palco do encontro com a sombra. Quando ele se fecha no seu santuário, ele não está fugindo da sociedade. Ele está enfrentando os demônios que a sociedade o impediu de ver. Ele está digerindo a complexidade do mundo, integrando as contradições, transformando o caos bruto da experiência em significado. A solidão é o forno que coze o self. Aquele que se retira não tem preguiça. Ele tem a consciência da vastidão e da dificuldade do trabalho que precisa ser feito. Se você ama ficar em casa, é porque sua alma está exigindo o tempo necessário para costurar as feridas invisíveis, para dar voz aos complexos silenciosos e para permitir que a sabedoria ancestral do inconsciente coletivo finalmente se manifeste. O mundo lá fora é muito barulhento para que o sussurro do si mesmo seja ouvido. E este trabalho é raro, pois exige coragem para enfrentar o nada. A maioria prefere a ilusão da presença constante e da atividade perpétua. O silêncio do lar revela a verdade desconfortável, que somos, no fundo, sós. Mas nessa solidão, a totalidade se torna possível. A profundidade desse eixo introvertido é medida pela capacidade de permanecer no centro da própria cruz, suportando a tensão dos opostos sem ceder à tentação de simplificar a realidade ou de buscar a validação fácil do grupo. O lar é o centro. É o ponto de equilíbrio onde o ego, castigado pelo mundo externo, pode finalmente se render ao si mesmo. O segundo traço psicológico raro, intimamente ligado ao primeiro, é a hipersensibilidade arquetípica e a sobrecarga do caos simbólico. Muitos indivíduos que sentem essa atração pelo lar possuem uma sensibilidade psíquica elevada, uma permeabilidade da fronteira entre o consciente e o inconsciente que permite a eles captar não apenas os fatos concretos do mundo, mas o subtexto invisível, a teia arquetípica que se esconde sob a superfície da realidade cotidiana. O mundo externo não é apenas composto por pessoas, carros e edifícios. Ele é composto por arquétipos em ação, a mãe terrível no trânsito, o herói exausto no ambiente de trabalho, o traidor na política,
A puer aeternus, o jovem eterno, na busca incessante por prazer efêmero. O hipersensível arquetípico, o amante do lar, não vê apenas o comportamento, ele sente o peso da representação simbólica por trás de cada interação. E essa visão é exaustiva. Imagine entrar em uma sala onde todas as conversas são, na verdade, ressonâncias de mitos antigos e dramas coletivos não resolvidos. O indivíduo comum ignora essa densidade. Ele percebe apenas a camada superficial da comunicação. Mas o hipersensível arquetípico absorve o drama. Ele sente o medo coletivo, a inveja oculta, a agressão reprimida, e ele os sente como se fossem seus. Ele não está apenas observando a tempestade, ele está no meio dela, sem colete salva-vidas. A sobrecarga sensorial não é apenas barulho, é sobrecarga simbólica. O mundo se torna um lugar onde a máscara é mais real que a face, onde a representação é mais valorizada que a verdade. Para um psiquismo que busca a autenticidade e a profundidade, a hipocrisia e a superficialidade do jogo social são sentidas como uma violência. O lar, então, se torna o lugar da descompressão simbólica. É o único espaço onde a persona pode ser retirada, onde o indivíduo pode parar de atuar e apenas ser. A parede da casa não é apenas cimento, é a fronteira que protege a alma da invasão dos arquétipos não integrados que vagam pelo domínio coletivo. Jung argumentava que o inconsciente coletivo é uma herança de experiências psíquicas acumuladas pela humanidade. O hipersensível arquetípico tem uma conexão mais direta, menos filtrada, com esse oceano de material. Ele sente a dor da história, a fragilidade da condição humana, a iminência da catástrofe, com uma intensidade que o extrovertido, protegido pela ação contínua, nunca experimentará. Portanto, o ato de ficar em casa não é um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência psíquica. É a alma dizendo: eu preciso de tempo para processar o dilúvio de símbolos que acabei de absorver. Preciso descarregar o excesso de significado que o mundo me impôs. Se você é essa pessoa, você provavelmente percebe que interações sociais longas, mesmo as prazerosas, deixam você esgotado. Não é porque você não goste das pessoas, mas sim porque, para você, a interação social é um trabalho de tradução incessante. Você está traduzindo a fala superficial para o seu significado arquetípico, sentindo a intenção não dita por trás de cada palavra. Isso consome a libido, como uma vela queimando rapidamente em um furacão. A sociedade, que opera em grande parte sob o arquétipo da turba, valoriza a diluição da responsabilidade individual no grupo. Mas o indivíduo hipersensível, o que prefere a reclusão, não consegue se diluir. Ele permanece singularmente consciente de si e da tensão entre o seu eu e o grupo. A única maneira de preservar essa integridade é pela retirada estratégica, pelo retorno ao centro seguro, que é o lar. O terceiro traço psicológico raro, e talvez o mais mal interpretado, é a residência da sombra projetada e a busca por autonomia em face da máscara coletiva. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que o ego rejeita em si mesmo, mas que ainda assim faz parte da nossa totalidade psíquica. A sociedade tem um papel enorme na formação da sombra, pois ela define o que é aceitável, a persona, e o que deve ser reprimido, a sombra. Para o indivíduo que se sente compelido a ficar em casa, o mundo externo, o lá fora, muitas vezes se tornou um gigantesco espelho de projeção da sua própria sombra e das sombras coletivas. Pense na exigência de ser bem-sucedido, de ser sociável, de ser produtivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas exigências formam uma persona coletiva que é esmagadora. Se o indivíduo falha em atender a esses padrões inumanos, ele corre o risco de ser rotulado como falho, preguiçoso ou antissocial. E esses rótulos são, precisamente, o veneno da sombra,
que a sociedade tenta injetar em quem não se encaixa. O amante do lar, o indivíduo recluso por vocação, não está necessariamente fugindo da vida, mas sim fugindo da tirania da persona e da projeção da sombra alheia. Quando ele sai, ele é forçado a interagir com sombras não resolvidas. A inveja, a competição, a frustração não expressa dos outros. Sua psique, já sensível, é inundada por essa negatividade. O lar, portanto, torna-se a última trincheira da autenticidade. Dentro de casa, a sombra pode ser encarada diretamente, sem a distração das projeções externas. O trabalho de integração da sombra é doloroso. Exige que admitamos a nós mesmos que somos capazes de ódio, de preguiça, de egoísmo, de falha. A sociedade nos diz para esconder isso. A individuação exige que aceitemos isso. A pessoa que ama ficar em casa está dizendo, simbolicamente, eu não vou projetar minha sombra no mundo e não vou permitir que a sombra do mundo se projete sobre mim sem filtro. Eu vou enfrentar o meu próprio monstro no meu próprio castelo. Isso é um ato de profunda autonomia psíquica. O indivíduo está se recusando a ser um mero reflexo das expectativas sociais. Ele está reivindicando o direito de definir sua própria sanidade e seu próprio ritmo. Essa autonomia é rara, porque a maioria das pessoas prefere a segurança do grupo, mesmo que isso signifique viver uma vida pela metade, aprisionada na persona. O preço da liberdade é a solidão, e a pessoa que escolhe o lar está pagando esse preço conscientemente. Além disso, a sombra, quando não integrada, manifesta-se em explosões de irritação, em comportamentos autodestrutivos ou na necessidade de controle sobre os outros. O recluso, ao ficar em casa, está muitas vezes tentando manter a coesão interna. Ele está administrando a tensão psíquica longe dos olhos críticos da sociedade. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital Guia Prático e Chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Se você se sente mais calmo, mais você mesmo, quando a porta está trancada, é porque a persona externa está dissolvida e a sombra está sendo reincorporada ao todo, sem o julgamento ou a interferência do olhar coletivo. O lar não é apenas um prédio, é a materialização da autonomia, o espaço onde as regras são ditadas pelo si mesmo e não pela cultura do consumo, da performance ou do julgamento moralista. É importante sublinhar neste ponto a diferença abissal entre o isolamento neurótico e a solitude vocacional. O isolamento neurótico é motivado pelo medo do outro, uma fuga paralisante. A solitude vocacional, que motiva o amor pela permanência no lar, é motivada pela busca ativa do si mesmo, um engajamento profundo com a realidade interior. É uma escolha de poder e não de fraqueza. E isso nos leva ao quarto e mais elevado dos traços psicológicos raros, o chamado da individuação e a solitude como laboratório espiritual. Este é o ponto culminante da jornada. O desejo de ficar em casa é, em sua essência mais pura, a voz do processo de individuação. Para Jung, a individuação é o processo pelo qual o indivíduo se torna um ser psicológico indivisível e completo, integrando o consciente e o inconsciente. É a jornada para se tornar quem você realmente é, desapegado das expectativas familiares, sociais e culturais. É a busca da totalidade. A individuação exige tempo, quietude e reflexão. É o oposto da vida superficial de festas, viagens incessantes e engajamento constante nas redes sociais. É um processo lento, muitas vezes árduo, que se assemelha à maturação de uma fruta que precisa de tempo longe da colheita apressada. A casa, o lar,
É o laboratório onde esse processo pode ser conduzido. Por quê? Porque o si mesmo, a totalidade potencial do ser, se comunica através de sonhos, fantasias, sincronias e símbolos. Esses símbolos são sutis, frágeis e facilmente abafados pelo ruído da vida externa. A pessoa que ama a reclusão está, intuitivamente, protegendo o canal de comunicação com o seu inconsciente. Ela sabe que, para entender o mapa que seus sonhos lhe dão, para interpretar as mensagens do seu interior, ela precisa de um ambiente controlado, livre de distrações. Jung frequentemente associava o processo de individuação com a alquimia. Os alquimistas não trabalhavam em feiras públicas. Eles trabalhavam em câmaras escuras e silenciosas, protegendo o fogo sagrado que transformaria a matéria bruta em ouro, o self. O lar é a câmara alquímica do si mesmo. O material que está sendo transformado é a nossa história, nossos complexos, nossas feridas e nossos potenciais não realizados. O fogo é a tensão entre os opostos que a solitude nos força a enfrentar. O indivíduo recluso está, de fato, cozinhando sua alma. Este traço é raro porque a sociedade moderna tem pavor da totalidade. Ela prefere o indivíduo fragmentado, especializado, que pode ser facilmente encaixado em uma função econômica ou social. O indivíduo total, aquele que está no caminho da individuação, é uma força autônoma e, portanto, potencialmente subversiva para a ordem estabelecida. Se você sente que sua mente só funciona plenamente quando você está sozinho, é porque o trabalho de síntese, a união dos elementos dispersos da sua psique, exige o máximo de energia e concentração. A vida social dispersa, a solitude concentra. A pessoa que escolhe o lar está escolhendo o caminho do sábio, do ermitão, do arcano 9 no tarô, aquele que se afasta para portar a lanterna da sabedoria interna. Ele não se afasta por preguiça, mas por reverência ao processo de se tornar quem ele nasceu para ser. A quietude é o preço da totalidade. O apego ao lar é, em última análise, o apego ao si mesmo. Quando a persona se dissolve e a sombra é integrada, a pessoa emerge de seu retiro não como um fugitivo, mas como um indivíduo fortalecido que pode agora interagir com o mundo sem ser engolido por ele. O recluso, ao completar seu ciclo de retiro, se torna mais eficaz no mundo, pois ele age a partir de um centro estável e não a partir de uma reação nervosa. Estes 4 traços, a profundidade do eixo introvertido, a hipersensibilidade arquetípica, a residência da sombra projetada e o chamado da individuação, convergem para explicar por que sua casa é seu santuário e não seu esconderijo. Você está engajado em um trabalho essencial que a maioria ignora. Mas o que significa, na prática, viver de acordo com essa estrutura psíquica rara? Significa reconhecer que a energia que você conserva na reclusão é, na verdade, a energia criativa que impulsionará seu verdadeiro trabalho no mundo. O mito moderno da produtividade ininterrupta é a antítese da individuação. O mundo nos diz para estarmos sempre ativos, sempre visíveis, sempre respondendo. Mas a criatividade, a sabedoria e a profundidade nascem do vazio, do silêncio, do que Jung chamava de o tempo em que nada acontece. Aquele que se retira e abraça sua casa como um útero está cultivando a paciência para esperar que a solução, a ideia, o insight se manifeste organicamente, vindo das profundezas do inconsciente e não sendo forçado pela pressão externa. A preguiça é o torpor, a inércia, a incapacidade de agir quando a ação é necessária. O amor pela permanência no lar, quando é um sintoma destes 4 traços, é a ação mais profunda, é a ação de estar presente para si mesmo. É a energia direcionada para a introspecção, a digestão psíquica e a regeneração da alma.
Pense na árvore que cresce. Ela não está sempre esticando seus galhos para o céu. Uma grande parte do seu trabalho está oculta, silenciosa, nas raízes que penetram a escuridão da terra em busca de água e estabilidade. O recluso está fazendo o trabalho das raízes. Seu valor não é medido pela quantidade de eventos sociais que você frequenta ou pela velocidade com que você responde a mensagens, mas pela profundidade e solidez da sua estrutura interna. E essa estrutura só é construída no silêncio do seu próprio espaço. Em sociedade, que teme a solidão e o silêncio, tenta nos convencer de que a felicidade está sempre lá fora. Isso é um erro arquetípico, uma falha na compreensão da natureza humana. A verdadeira felicidade e a totalidade estão na capacidade de estar em paz consigo mesmo, mesmo quando ninguém mais está olhando. E isso só é testado e alcançado no isolamento consciente. Aquele que ama seu lar está investindo no seu futuro psíquico, está garantindo que quando ele sair para o mundo, ele não sairá como uma folha seca levada pelo vento, mas como uma rocha firme que pode suportar o embate das marés. O erro catastrófico que você comete toda vez que se sente culpado por preferir a quietude do seu lar é internalizar a crítica social e acreditar que sua necessidade de reclusão é uma falha moral e não um imperativo psíquico. Você se culpa por ser quem é, traindo a voz interior que clama por quietude para realizar o trabalho da alma. O mundo chama isso de preguiça, mas Jung deu a esse processo um nome mais honroso e preciso. Ao final deste vídeo, você vai entender. O processo de individuação, alimentado por estes 4 traços raros, é a recusa em aceitar a vida superficial. É a decisão de que a sua experiência interna é o material mais valioso que existe. E agora, mergulharemos com a densidade que o tema exige na exploração de cada um desses traços, para que o entendimento seja visceral e não apenas intelectual. Entender por que você ama ficar em casa é o primeiro passo para reivindicar a sua autoridade interior. Retomemos o primeiro traço, a profundidade do eixo introvertido e a necessidade de integração dos opostos, e o examinemos sob a luz do simbolismo da totalidade. O universo psíquico do indivíduo profundamente introvertido não é um lago raso, mas um oceano vastíssimo, onde correntes e criaturas de profundidade insondável se movem em lentidão majestosa. O exterior é a espuma da onda. O interior é a abissal realidade. A energia psíquica, a libido, ao ser majoritariamente direcionada para o interior, encontra a matéria-prima do inconsciente. O introvertido está em constante diálogo, mesmo que inconsciente, com a ânima ou o ânimos, com o sábio, com o trapaceiro interno. Essa conversação exige silêncio. Tentar participar ativamente do mundo externo enquanto essa conversa interna está em andamento é como tentar assistir a 2 filmes diferentes, em 2 idiomas distintos, ao mesmo tempo. O resultado é a exaustão e a confusão. A integração dos opostos, a luz e a sombra, o masculino e o feminino internos, a ordem e o caos, é o trabalho central da vida, segundo Jung. Este trabalho gera uma tensão insuportável para o ego, pois implica reconhecer que a pureza e a simplicidade são ilusões. Somos complexos, somos contraditórios. O lar se torna o local de refúgio onde essa complexidade pode se manifestar sem o medo do julgamento social. Na sociedade, somos incentivados a ser consistentes, a manter uma persona estável. Mas o introvertido sente a inconsistência interna como uma verdade vital. Ele sabe que hoje ele é um e amanhã pode ser outro, pois ele está em processo de mutação constante. Ele precisa da reclusão para dar espaço a essa multiplicidade, para permitir que as vozes contraditórias se expressem e, eventualmente, encontrem um ponto de união na figura do si mesmo.
Quando você se retira para a quietude do seu lar, você está praticando o que os alquimistas chamavam de conjunctio, a união dos contrários. Você está forçando o ego a olhar para o inconsciente e a reconhecer que ele não é o mestre da casa, mas apenas um servo que precisa se submeter a algo maior. A casa, ao ser o lugar do retiro, é o recipiente dessa grande união. Se essa união for tentada em público, ela será abortada, pois a persona entrará em ação para proteger o indivíduo da exposição da sua vulnerabilidade. Portanto, o amor pela permanência no lar é, na verdade, um instinto de autopreservação da totalidade psíquica. É a alma que se recusa a ser dividida. É a profunda necessidade de se manter inteiro em um mundo que exige fragmentação. A preguiça é estagnação. Este amor pela casa é o movimento mais dinâmico da vida interior. Passemos agora a aprofundar o segundo traço, a hipersensibilidade arquetípica e a sobrecarga do caos simbólico. É fundamental entender que o indivíduo que possui este traço não é apenas sensível ao barulho, ele é sensível ao sofrimento do mundo. O inconsciente coletivo, como uma imensa biblioteca de mitos e dramas humanos, está sempre enviando sinais. A maioria de nós tem filtros espessos para bloquear essa inundação de informação arquetípica, o que nos permite funcionar na superfície. Mas o hipersensível arquetípico tem esses filtros mais finos, mais porosos. Ele é, em essência, um transdutor da energia coletiva. Quando ele está na rua, ele não está apenas vendo um morador de rua. Ele está sentindo o arquétipo do exilado, a dor milenar da rejeição e da miséria humana. Ele não está apenas vendo uma notícia de guerra, ele está sentindo o arquétipo da destruição, a sombra do caos primordial, tentando romper as fronteiras da civilidade. Essa constante absorção de drama psíquico coletivo é o que o drena. O lar, o espaço privado, torna-se a câmara anecoica, o lugar onde ele pode temporariamente desligar a recepção das frequências coletivas. Ele precisa da quietude não para se isolar da humanidade, mas para sobreviver à sua própria profunda conexão com a humanidade. Ele se retira para processar, para tentar dar sentido e forma a esse caos, antes que ele o engula. A reclusão é um ritual de purificação. O indivíduo está se limpando das energias psíquicas estranhas que absorveu. Sem esse tempo de limpeza, ele se torna um reservatório de neuroses alheias, um saco de lixo emocional ambulante que, em última análise, o leva ao colapso. A hipersensibilidade arquetípica é um dom e uma maldição. É um dom porque permite uma visão profunda da realidade, a capacidade de enxergar o padrão invisível. É uma maldição porque a intensidade dessa visão pode ser esmagadora. A pessoa precisa aprender a gerenciar o volume da vida. O amor pela casa, neste caso, é a sabedoria instintiva que diz: meu sistema está em sobrecarga, preciso de um ambiente de baixa estimulação para recalibrar minha alma. É o oposto da preguiça, é o trabalho de manutenção de um sistema operacional extremamente complexo e de alta performance. A sociedade valoriza o anestesiado, aquele que consegue ignorar a dor do mundo para manter a máquina funcionando. O recluso, por não conseguir ignorar, é forçado à retirada. Sua casa é o posto de saúde da alma, o local de cura para o que não pode ser curado com pílulas ou interações sociais superficiais. Ele está se curando da hiperconexão com a dor cósmica. Avançando para o terceiro traço, a residência da sombra projetada e a busca por autonomia em face da máscara coletiva. Aprofundemos a noção da sombra e como o lar serve como escudo e campo de batalha. O indivíduo que ama a reclusão frequentemente tem uma consciência mais aguda do que Jung chamava de inflação da persona. A inflação ocorre quando a máscara social se torna mais importante do que a realidade interna, quando a pessoa se identifica completamente com o papel que desempenha.
O mundo está cheio de pessoas infladas pela persona, vivendo vidas que não são delas. O recluso em seu lar está se defendendo dessa inflação. Ele se recusa a ser apenas o profissional, o pai, o amigo ou o consumidor. Ele insiste em ser também o ser psíquico profundo, complexo e imperfeito. A autonomia que ele busca é a liberdade de não ter que mentir. A persona é, em grande parte, uma estrutura de mentiras sociais necessárias. Mentimos sobre nossa felicidade, nossa riqueza, nosso status, para sermos aceitos. O lar, quando vivido como santuário, é o único lugar onde a verdade total pode ser dita e sentida. A sombra é projetada no mundo de duas maneiras principais. Primeiro, as pessoas projetam seus próprios defeitos em nós. Segundo, nós projetamos nossos defeitos nos outros. O lar minimiza ambos os fenômenos. Ao se retirar, o indivíduo não oferece sua tela para a projeção alheia. Ele impede que as frustrações, a inveja e a maldade reprimida do coletivo o atinjam. É um ato de proteção energética. Ao mesmo tempo, ele se força a reverter a projeção de sua própria sombra. No silêncio do seu quarto, ele não pode culpar o trânsito, o chefe ou o vizinho por sua raiva ou sua tristeza. Ele é forçado a olhar para a fonte interna do problema. A solidão é o espelho implacável. A autonomia, neste sentido, é o poder de se autogovernar psiquicamente. O indivíduo recluso está se tornando seu próprio rei ou rainha, e sua casa é o seu reino soberano. Ele está rompendo com a heteronomia, a dependência das regras externas para determinar sua felicidade e valor. Este processo de desidentificação da persona e de enfrentamento da sombra é o trabalho que a maioria das pessoas tenta evitar a todo custo. Elas preferem o ruído, a distração, a multidão. Elas preferem a preguiça de nunca ter que olhar para o próprio abismo. O amor pela casa é a rejeição da preguiça espiritual. É a escolha pela responsabilidade total pela própria psique. A individuação não é um objetivo que se alcança, mas um processo contínuo, uma espiral de crescimento. Ela exige a constante renegociação do contrato entre o ego e o inconsciente. O lar é o local de negociação. Jung insistia que a vida humana atinge seu pico de significado na segunda metade da existência, quando o foco se move do mundo externo, carreira, família, status, para o mundo interno, espiritualidade, significado, legado. O amor pela casa muitas vezes floresce nesta fase, como um reconhecimento instintivo de que o trabalho mais importante ainda está por vir. O indivíduo que se retira está buscando a coincidentia oppositorum, a coincidência dos opostos, o ponto onde todas as tensões da vida se resolvem em uma nova totalidade. O lar se torna o templo. É o lugar onde rituais pessoais de significado profundo podem ocorrer. A escrita silenciosa, a meditação sem interrupção, o estudo aprofundado, o diálogo com os símbolos. Essas atividades são o combustível da individuação, e elas são incompatíveis com o ritmo e as exigências do mundo externo. O ermitão, o arquétipo do recluso, carrega uma lanterna que ilumina o caminho. Ele se afasta não para se esconder da escuridão, mas para ver melhor a escuridão, para entender sua natureza, para que possa então guiar os outros, se necessário. O amante do lar está em treinamento para se tornar esse ermitão interno. Ele está dominando a arte de estar com a própria luz e com a própria escuridão. A solidão no lar é, portanto, o berço da sabedoria. A sabedoria não é algo que se aprende em livros ou em conversas superficiais. É algo que se extrai da experiência vivida e digerida em silêncio. A quietude da casa é o tempo de digestão. Se a sua alma clama por ficar em casa, atenda a esse chamado com a seriedade que ele merece. Não é preguiça. É a sua natureza profunda reivindicando o direito de ser totalmente você. É a sua jornada rumo à totalidade.
A reclusão não é negação, é afirmação. É a afirmação de que a vida interior é a base inegociável de qualquer vida externa bem-sucedida. Sem raízes, a árvore não suporta o vento. Sua casa, suas raízes, seu silêncio, sua força. E agora, respire profundamente e sinta a ressonância desta verdade em sua própria câmara secreta. O indivíduo que compreende e aceita estes 4 traços psíquicos raros deixa de lutar contra si mesmo. Ele para de tentar se encaixar em um molde extrovertido que nunca lhe servirá. Ele se move com uma nova autoridade, porque ele está alinhado com o seu próprio ritmo interno. O amor pela casa é a manifestação da recusa em se conformar à neurose coletiva que exige movimento incessante. É a resistência silenciosa e poderosa contra a superficialidade. É a escolha de ser, em vez de apenas parecer. A alma é como um jardim secreto. Ela floresce em silêncio. O mundo externo é um deserto barulhento que drena a água da vida. O lar é o muro que protege o jardim, e o tempo que você passa dentro dele é o cultivo das suas flores mais raras. Não se sinta culpado por cuidar do seu jardim. Sinta-se privilegiado por ter um jardim tão profundo e exigente. O trabalho que o indivíduo que ama ficar em casa realiza, longe dos olhos do mundo, é o trabalho de forjar a alma. É a transformação da matéria-prima da vida em ouro psíquico. A solidão, neste contexto, não é um fardo, é uma ferramenta poderosa, afiada, que só pode ser manejada por aqueles que têm a coragem de olhar para o próprio rosto no escuro. A preguiça se manifesta como aversão ao esforço. O amor pelo lar, manifestado por estes 4 traços, é a atração por um tipo diferente de esforço. O esforço da introspecção, da consciência, da integração. É um esforço silencioso e invisível, que a sociedade não reconhece, mas que é o único que produz frutos duradouros e significado existencial. E o erro catastrófico que você comete, que mencionei no início, é a constante tentativa de justificar sua reclusão para o mundo externo, de inventar desculpas sociais que disfarçam a verdade do seu imperativo psíquico. Ao fazer isso, você coloca a validação externa acima da sua saúde interna e você sabota o seu próprio processo de individuação. Pare de se explicar. Sua alma não precisa da permissão do mundo para se curar. Carl Jung deu um nome a essa força interna que é cultivada na reclusão e que representa a totalidade do ser, a união de todos os opostos, o centro estável que emerge do trabalho silencioso. Ele chamou isso de si mesmo, ou self. O si mesmo é a âncora que o impede de ser levado pelo vento das modas, das neuroses coletivas e das exigências superficiais. Ele só pode ser ouvido e fortalecido no silêncio do seu lar. Caminhamos agora para a parte final desta jornada, o eco que deve permanecer após o fim das palavras. Abrace esta verdade. Você não é preguiçoso, você é profundo. Se o silêncio do seu lar lhe oferece a totalidade que o barulho do mundo lhe nega, então esse silêncio é a sua única verdade inegociável. Você está no caminho da individuação. O mundo precisará de você, mas só o terá inteiro se você se permitir ser inteiro primeiro. E a inteireza é forjada na fornalha da solidão. O que você busca não está lá fora. Está na câmara mais íntima de seu ser. Sua casa é o mapa. Sua quietude é a bússola. Não se desvie do caminho por medo do rótulo de preguiçoso. A preguiça é o medo de viver. O que você sente é a coragem de se aprofundar na vida verdadeira. Se este mergulho na sua psique ressoou com a verdade que você sente, se ele acendeu a lanterna do seu próprio ermitão interior, eu o convido a reconhecer essa ressonância. Curta este vídeo para que o algoritmo entenda que a profundidade merece ser vista. Comente abaixo qual dos 4 traços você sente mais forte em sua vida
e compartilhe este vídeo com aquele amigo que se sente culpado por amar a própria quietude. E se você quer continuar esta jornada de busca pela totalidade e pelo si mesmo, inscreva-se no canal e ative as notificações. O trabalho da alma é solitário, mas não precisa ser isolado. Lembre-se da âncora. O si mesmo é a recompensa da sua solitude. É a única força que resiste ao tempo. Cultive-o. Ele está esperando por você em casa. Abrace a sua profundidade. A quietude é o terreno fértil onde a semente do sentido germina. O indivíduo, ao se retirar para o seu lar, não está apenas evitando o mundo. Ele está engajado em um processo de reorientação existencial. A libido, essa energia psíquica vital que a cultura dominante tenta constantemente dispersar em objetos externos, compras, viagens, competições sociais, é no recluso vocacional, metodicamente recolhida e investida na edificação de um castelo interior inexpugnável. A casa, neste sentido, é o cofre onde a riqueza da alma é preservada contra a inflação e a desvalorização do espírito que o mercado e a sociedade de consumo promovem incessantemente. É preciso um esforço hercúleo para nadar contra a corrente da extroversão obrigatória. O mundo grita que o sucesso reside na visibilidade, no volume de contatos e na capacidade de adaptação camaleônica às demandas alheias. Mas para aqueles com o eixo introvertido profundamente estabelecido, essa visibilidade é um dreno, e essa adaptação é uma forma sutil de autoanulação. A persona, a máscara social que precisamos usar para interagir, torna-se tão pesada e espessa que, sem o tempo de reclusão para retirá-la, ela se funde à pele e o indivíduo perde o contato com seu rosto original. O amante do lar está, portanto, praticando uma higiene psíquica de primeira ordem. Ele desinfeta sua mente das opiniões emprestadas, dos valores vazios e das ambições que não são suas. A solidão é o detergente da alma. Ela dissolve a sujeira acumulada na interação social, permitindo que a luz do si mesmo brilhe sem distorção. E porque a preguiça é o rótulo injusto, porque a preguiça é o abandono da responsabilidade. O recluso, ao contrário, assume a responsabilidade máxima, a de se tornar plenamente consciente. O despertar da consciência é o trabalho mais árduo que existe, pois exige o enfrentamento da dor, da contradição e da verdade incômoda sobre si mesmo. A inatividade física, o tempo passado sentado em silêncio ou absorto em leituras profundas, não é inação, é a mais intensa ação mental. É a digestão da vida. O processo de individuação, alimentado por essa profunda introversão, é um caminho de resistência. É a recusa em ser uma cópia, um número, uma peça substituível na engrenagem social. A casa, ao ser o centro, permite ao indivíduo redescobrir sua unicidade, sua assinatura psíquica original, que a sociedade tentou apagar desde a infância. A hipersensibilidade arquetípica, aquele segundo traço que discutimos, exige uma compreensão mais profunda da vulnerabilidade. O hipersensível não é fraco, ele é poroso. Ele absorve a tensão não resolvida do ambiente. Para ele, uma simples visita ao supermercado pode ser uma experiência de quase morte psíquica, tamanha a quantidade de intenções, frustrações e energias densas que ele capta dos outros. Ele se retira para o lar para se restaurar, para selar as fronteiras psíquicas que o mundo externo violou. A casa é o hospital onde a alma se recupera da hemorragia energética. Tentar forçá-lo a uma vida de constante interação social é o equivalente a pedir a um convalescente grave que corra uma maratona. É um profundo desrespeito pela sua constituição psíquica rara. O indivíduo hipersensível, em sua reclusão, está aprendendo a arte da contenção. Ele aprende a erguer muros simbólicos não para afastar o mundo,
mas para filtrar o que é destrutivo. Ele se torna o guardião do seu próprio limiar, decidindo quem entra e o que permanece do lado de fora. Essa capacidade de discernimento só pode ser desenvolvida no silêncio, longe da pressão de ter que ser gentil ou de ter que participar de todas as narrativas. A residência da sombra projetada, o terceiro ponto, revela que o lar é o palco da redenção. Vivemos em uma cultura que adora o julgamento e a moralização fácil. A sociedade adora rotular o bom e o mal, o certo e o errado, forçando-nos a esconder tudo o que é inaceitável. A sombra, assim nutrida em segredo, cresce em poder destrutivo. A pessoa que ama o lar está dando um santuário à sua sombra. Ela não a reprime, ela a acolhe e a examina. No silêncio do seu espaço, ela pode se permitir ser egoísta por um momento, ser preguiçosa, ser raivosa, ser imperfeita. E ao reconhecer essas partes, ela as enfraquece. O que é trazido à luz perde seu poder destrutivo na escuridão. A luta contra a sombra é um combate interno, uma noite escura da alma que exige o recolhimento. O lar é o ringue de luta onde o indivíduo se enfrenta sem testemunhas. Isso é um ato de profunda coragem, pois é mais fácil lutar contra um inimigo externo do que contra o monstro que reside em nosso próprio coração. A preguiça é muitas vezes a manifestação da sombra não integrada, a paralisia causada pela repressão. O recluso vocacional, ao contrário, está ativamente engajado na integração, no processo de tornar a sombra sua aliada e não sua inimiga. Ele está transformando o chumbo de suas falhas no ouro da aceitação. E o chamado da individuação, o quarto e supremo traço, é a arquitetura da alma. A individuação não é um processo caótico. É profundamente estruturado. Ele segue um mapa interno, um roteiro que se manifesta em símbolos. E o símbolo central é a totalidade, o círculo perfeito que inclui todos os paradoxos. O lar, para este indivíduo, torna-se o mandala pessoal, o círculo sagrado onde a ordem pode ser restaurada. Dentro de casa, ele pode organizar o seu ambiente de forma a refletir a ordem interna que ele está buscando. O cuidado com o lar é, na verdade, o cuidado com a alma. Ele está construindo uma fortaleza psíquica que reflete sua integridade interior. A sociedade, obcecada pela externalização, nos ensina a buscar validação em diplomas, bens materiais ou elogios. O recluso, em seu processo de individuação, está descobrindo que a única validação que importa é a ressonância interna, a certeza de estar vivendo em alinhamento com a verdade mais profunda de seu ser. Essa certeza é silenciosa e discreta. Ela não precisa de aplausos. Para o indivíduo que se retira, a solidão não é apenas a ausência de pessoas, é a presença de si mesmo. É o momento de encontrar o guia interno, a voz da intuição, que sempre nos aponta para a totalidade. Essa voz é sufocada pelo ruído do mundo. A casa é o diapasão que permite que a alma se afine novamente. O mito do eremita não é um mito de abandono, mas de preparação. O eremita se retira para adquirir uma visão que a multidão não pode ter. Ele volta com a sabedoria que pode curar o coletivo. Você, que ama ficar em casa, está na sua fase de eremita. Você está adquirindo a visão. Portanto, quando a culpa bater à sua porta, lembre-se, a preguiça é estagnação. O amor pela casa é o movimento mais dinâmico e transformador que a alma pode realizar. É o investimento mais seguro na sua própria sanidade e no seu futuro psíquico. Você está no caminho da realeza interior, onde o si mesmo governa e a persona serve. Esta é a essência da sua raridade e da sua força. Sua quietude é seu poder.